Você já notou mais pessoas questionando o status quo, buscando a verdade além da superfície? No alvorecer de uma nova era, estamos à beira do grande despertar, uma mudança monumental na consciência global que convoca cada alma a se erguer do sono da existência rotineira. Você, juntamente com inúmeros outros, é chamado a despertar, a desvendar os véus da ilusão e a entrar em uma luz que promete uma conexão mais profunda com a essência de tudo o que é. As características desse despertar são tão variadas quanto profundas. Em todo o mundo, indivíduos estão começando a questionar a veracidade das normas sociais estabelecidas há muito tempo que ditaram comportamento e crença por gerações. As verdades outrora inquestionáveis, transmitidas pelas instituições de poder, governos, conglomerados de mídia e corporações, estão sendo escrutinadas sob o microscópio da consciência desperta. As pessoas estão desvendando as camadas de narrativas que foram tecidas em torno de sua percepção, buscando autenticidade em uma era de consenso fabricado. Esse questionamento vai além do mero ceticismo. É uma busca profunda e espiritual pela verdade que transcende as respostas superficiais fornecidas por aqueles que buscam manter o status quo. É uma busca que é tanto pessoal quanto coletiva, à medida que indivíduos e comunidades se esforçam para entender não apenas a natureza do mundo em que habitam, mas também seu papel intrínseco nele. Esse despertar é caracterizado por uma fome insaciável de conhecimento, uma busca incansável pelo esclarecimento que desafia os limites do entendimento e amplia os limites da consciência. Em meio às crises globais que serviram tanto de catalisador quanto de pano de fundo para esse despertar, emerge um forro de prata. Essas crises, degradação ambiental, desigualdade social, agitação política, embora angustiantes, atuaram como o cadinho dentro do qual o espírito coletivo da humanidade está sendo refinado e redefinido. Eles despertaram um senso de interconexão que transcende fronteiras geográficas e divisões culturais, unindo as pessoas em uma busca comum por um mundo melhor, mais esclarecido. Evidências desse despertar são manifestas nos movimentos crescentes em direção à sustentabilidade, justiça social e paz global. Pode-se ver no aumento do interesse em práticas que nutrem o espírito e a mente, meditação, yoga e cura holística. É evidente na rejeição crescente ao consumismo e na busca por uma vida que valoriza experiências e conexões em vez de posses e status. Mas talvez o sinal mais revelador do grande despertar seja a mudança nas conversas, tanto online quanto offline. Os diálogos estão cada vez mais centrados em temas de empatia, compaixão e o bem coletivo. Há um reconhecimento crescente do poder da unidade e da força que reside em nossa humanidade compartilhada. Esse despertar está fomentando uma comunidade global que busca não a dominação ou divisão, mas a harmonia e o entendimento. Ao olharmos para o horizonte da próxima década, um panorama de transformação profunda se desdobra diante de nós. O grande despertar que estamos vivenciando atualmente não é apenas uma onda nas águas da consciência humana, mas um tsunami que está remodelando a paisagem de nossa realidade. Essa mudança monumental antecipa mudanças profundas em todos os aspectos da existência humana: sociedade, estruturas mentais, paisagens midiáticas, sistemas financeiros e o próprio tecido da consciência individual. Estamos à beira de uma nova era, profetizada pela sabedoria antiga e iluminada pelo trabalho visionário de pensadores, que falaram de almas voluntárias encarnadas nesta época transformadora para auxiliar na evolução da humanidade. Nas estruturas sociais, prevemos o desmantelamento dos sistemas hierárquicos que perpetuaram a divisão e a desigualdade. A próxima década testemunhará o surgimento de iniciativas comunitárias e modelos de governança colaborativa que priorizam o bem-estar coletivo em detrimento do acúmulo de
poder. Essa mudança em direção a um modelo societal mais inclusivo e equitativo ecoa as profecias antigas das culturas indígenas, que falavam de um tempo em que a humanidade se uniria como uma única tribo, unida em propósito e espírito. O reino da mídia, há muito dominado por um punhado de conglomerados com influência desproporcional, está pronto para uma revisão radical. A consciência desperta exige transparência, autenticidade e integridade, valores que impulsionarão o surgimento de plataformas de mídia descentralizadas onde vozes e narrativas diversas floresçam. Essa evolução reflete a antiga profecia da águia e do condor, simbolizando a união do coração e da mente, da sabedoria indígena e da inovação moderna, co-criando uma nova narrativa para a humanidade. Os sistemas financeiros, alicerces do antigo paradigma, estão à beira da transformação. Os próximos anos verão o desmantelamento de estruturas que fomentaram a disparidade e o surgimento de modelos econômicos que promovem a sustentabilidade, igualdade e prosperidade para todos. Essa mudança está alinhada com as percepções de Dolores Cannon sobre uma nova terra, onde a harmonia e a abundância substituem a ganância e a competição. O conceito de valor transcenderá medidas monetárias, abraçando, em vez disso, a moeda de serviço, comunidade e gestão ambiental. A próxima década anuncia um despertar em massa para nosso poder inato, criatividade e divindade. O trabalho de Dolores Cannon, com almas voluntárias, seres que escolheram encarnar nesta era para facilitar a transição da Terra para uma vibração mais alta, destaca o papel crítico do despertar individual neste shift global. Essas almas, juntamente com os humanos despertos, são os arquitetos da nova Terra, incorporando os valores de unidade, compaixão e amor incondicional. Esta era transformadora também reacende nossa conexão com a sabedoria antiga de nossos ancestrais, fechando a lacuna entre o passado e o futuro. Profecias de civilizações de todo o dias de mundo convergem neste momento, oferecendo orientação e esperança enquanto navegamos pelos desafios e oportunidades desta grande transição. Os maias falaram de um tempo em que o véu seria levantado, revelando a verdade cósmica de nossa interconexão. Os Hopi profetizaram o surgimento do quinto mundo, construído sobre os princípios da paz e harmonia. Essas narrativas, cuidadosamente elaboradas e disseminadas ao longo dos séculos, serviram como mecanismos de controle social, instrumentos usados para moldar a consciência coletiva, para moldar percepções e influenciar a própria essência de nossa realidade. Você, de pé na encruzilhada do despertar, é chamado a reconhecer esses mecanismos não como verdades imutáveis, mas como construções projetadas para manter o status quo, para manter as massas atadas a uma realidade que serve aos poucos. A história da mídia como ferramenta de controle é tão antiga quanto a civilização em si, com governantes, governos e instituições usando histórias, símbolos e propaganda para consolidar o poder e influenciar a população. Essas narrativas foram habilmente incorporadas no zeitgeist cultural, se passando por entretenimento, notícias e educação, direcionando sutilmente a psique coletiva em direção à conformidade, conformismo e consumismo. As histórias contadas a nós desde a infância, as notícias que moldam nossa visão do mundo, os filmes que definem nossos ideais, todos são fios na teia do controle social, tecendo uma realidade que muitas vezes obscurece as verdades mais profundas de nossa existência. O processo de despertar para essas narrativas de controle é semelhante ao momento de clareza que perfura a névoa da ilusão. É a realização de que muito do que foi apresentado como verdadeiro é apenas uma fachada cuidadosamente construída, uma narrativa projetada para nos manter desempoderados e desconectados de nosso poder e potencial inatos. Este despertar não é um momento de desilusão, mas um chamado para reivindicar sua autonomia.
individual e coletiva, para cortar as cordas que ataram suas percepções ao OS marionetistas da narrativa dominante. Despertar envolve descascar camadas de doutrinação, questionar a veracidade das informações que nos são fornecidas e avaliar criticamente as fontes de nosso conhecimento. É uma jornada em direção à libertação intelectual e espiritual, onde você começa a ver o mundo não através da lente de narrativas manipuladas, mas com a visão clara de uma consciência desperta. Esta mudança é transformadora, marcando a transição de consumidor passivo para buscador ativo, de seguidor para ser soberano. Ao se mover além dessas narrativas de controle, um novo cenário de possibilidades se desdobra diante de você. Reconheça o poder de criar sua própria realidade, de escrever sua própria história, livre dos ditames de autoridades externas. Esta recuperação da autonomia não é apenas um ato de libertação pessoal, mas um ato revolucionário que desafia as próprias fundações do controle social. Isso sinaliza o surgimento de uma consciência coletiva que valoriza a verdade, a liberdade e a dignidade inerente de todos os seres. O caminho do despertar é marcado pela cultivação do discernimento, a capacidade de peneirar o ruído e distinguir entre manipulação e verdade. Envolve a escolha deliberada de consumir mídia que eleva, educa e empodera, engajar-se em conversas que unem divisões e promovem o entendimento, e criar arte, histórias e narrativas que refletem a diversidade e riqueza da experiência humana. Ao reivindicarmos nossa autonomia individual e coletiva, não apenas nos libertamos dos mecanismos de controle, mas também iluminamos o caminho para outros. Cada alma desperta adiciona a luz coletiva, diminuindo as sombras lançadas pelas narrativas de controle e iluminando um caminho para um futuro onde liberdade, verdade e união prevaleçam. O processo de despertar é um retorno à essência de quem somos, seres soberanos e interconectados, capazes de moldar nosso destino. Ao nos libertarmos das correntes das narrativas controladas, entramos em nosso poder, cocriando uma realidade que honra a sacralidade de nossa existência e o potencial ilimitado de nosso espírito coletivo. Enquanto navegamos pelas correntes de mudança que varrem nosso mundo, o sistema financeiro global está à beira de uma transformação tão profunda quanto necessária. As estruturas existentes, enraizadas em séculos de tradição, têm sido bastiões de dominação elitista, controlando o fluxo de riqueza e oportunidade com um punho de ferro. No entanto, os ventos da mudança são implacáveis e sussurram um futuro onde esses antigos edifícios desmoronam, dando lugar a sistemas que incorporam justiça, transparência e igualdade. Você, como parte desta humanidade desperta, não é apenas um espectador dessas mudanças, mas um participante na remodelação de nosso destino econômico coletivo. A antecipação de reformas significativas em nossa arquitetura financeira não é especulação infundada, mas uma resposta à crescente consciência coletiva que exige justiça e equidade. Entre as possíveis mudanças, um retorno ao padrão ouro surge como um símbolo de estabilidade e valor intrínseco, em contraste com as moedas fiduciárias que se tornaram ferramentas de manipulação e controle. Tal movimento não apenas ancoraria nossos sistemas econômicos em valor tangível, mas também restringiria o poder incontrolável dos bancos centrais de imprimir dinheiro, um poder que muitas vezes foi exercido em detrimento de muitos para o benefício de poucos. No entanto, a transformação prevista vai além de meros ajustes nos padrões de valor e abrange uma reestruturação completa de como a riqueza e os recursos são distribuídos e gerenciados. Fala do desmantelamento da dominação elitista que caracterizou o mundo financeiro, quebrando as barreiras que impediram a maioria de acessar a riqueza que cria coletivamente. Esta nova visão para nossos sistemas financeiros é construída sobre os princípios de inclusividade, sustentabilidade e cooperação global,
rejeitando o jogo de soma zero que coloca indivíduos e nações uns contra os outros em competição interminável. Os mecanismos através dos quais essa transformação é alcançada são tão diversos quanto revolucionários. Estamos testemunhando o surgimento de tecnologias financeiras descentralizadas, como blockchain e criptomoedas, que prometem democratizar o acesso à riqueza e reduzir a influência dos guardiões financeiros tradicionais. Moedas comunitárias, sistemas de troca comercial local, LETS e plataformas de crédito mútuo estão redefinindo o conceito de valor, tornando-o mais pessoal, comunal e alinhado com as metas de sustentabilidade e necessidades locais. Essa transição também implica uma mudança profunda em nossa mentalidade coletiva, de ver a riqueza como um meio de acumulação e poder individual para vê-la como uma ferramenta para o bem-estar coletivo e avanço. Exige uma reavaliação do que valorizamos, afastando-se da acumulação material para investir em comunidade, gestão ambiental e o desenvolvimento holístico do potencial humano. À medida que essas mudanças se desdobram, o papel que você desempenha é crucial. Começa com a conscientização, entendendo as forças que moldam nossa realidade financeira e reconhecendo o poder que temos coletivamente para redefinir essas forças. Estende-se a ação, seja apoiando sistemas financeiros alternativos, defendendo mudanças políticas ou simplesmente fazendo escolhas mais conscientes sobre como e onde investir seu dinheiro. A transformação do sistema financeiro global não é um evento, mas um processo que pode se desenrolar ao longo de anos ou mesmo décadas. Enfrentará a resistência daqueles que se beneficiam do status quo e exigirá persistência, coragem e inovação daqueles que vislumbram um mundo mais equitativo. Enquanto estamos à beira dessa nova era, vamos acolher as possibilidades com corações e mentes abertos. Sejamos ousados em nossas aspirações e firmes em nosso compromisso com um sistema financeiro que serve a toda a humanidade, não apenas a alguns privilegiados. A jornada à frente é nossa para moldar, e em nossas mãos está o poder de criar um legado de abundância, justiça e verdadeira prosperidade para as gerações vindouras. Estamos à beira de um salto monumental, uma mudança na consciência que nos impulsiona dos terrenos densos e repletos de conflitos da realidade 3D para a vasta extensão da consciência 5D. Isso não é apenas uma mudança, é uma ascensão profunda, um salto quântico em nossa jornada evolutiva que nos eleva de um paradigma dominado por poder e controle para um de unidade, compaixão e harmonia vibracional. A jornada da consciência 3D para a 5D marca uma partida do pensamento dualista que há muito define a experiência humana. Nós versus eles, o vencedor e o perdedor, o opressor e o oprimido. No reino do 3D, a vida é um campo de batalha onde o poder e o controle são os prêmios finais e o medo é a ferramenta de escolha para manter o status quo. No entanto, ao ascendermos à consciência 5D, transcendemos essas oposições binárias, abraçando um estado de unidade que reconhece a interconexão e interdependência de toda a vida. Na consciência 5D, o amor e a compaixão tornam-se as forças que orientam nossas ações e decisões. Entendemos que cada pensamento, palavra e ação envia ondulações pelo campo quântico, impactando o coletivo de maneiras profundas. Essa consciência gera um profundo senso de responsabilidade e administração, não apenas para nosso próprio bem-estar, mas para o bem-estar de todos os seres. O foco muda de ganho pessoal para o bem coletivo, de competição para colaboração e de separação para unidade. Esse entendimento vibracional que sustenta a consciência 5D nos permite perceber a realidade não como sólida e imutável, mas como fluida e maleável, um reflexo de nosso estado interno. Percebemos que, ao elevar nossa vibração por meio de práticas como meditação, atenção plena e vida centrada no
coração. Podemos alterar o tecido de nossa realidade, co-criando experiências que ressoam com amor, alegria e abundância. Os sinais desse salto evolutivo estão ao nosso redor, no despertar de milhões para seu caminho espiritual, na rejeição crescente de sistemas que perpetuam a divisão e a desigualdade, e no surgimento de movimentos dedicados à paz, sustentabilidade ecológica e cooperação global. Esses não são fenômenos isolados, mas precursores da nova Terra que estamos co-criando coletivamente, um mundo onde a harmonia substitui o conflito, a compreensão supera o julgamento e a unidade é a pedra angular de nossa existência compartilhada. Ao navegar em sua ascensão pessoal à consciência 5D, você incorpora as qualidades desse estado vibracional mais alto. Suas relações se transformam, tornando-se espelhos de seu próprio crescimento e portais para uma conexão mais profunda. Suas expressões criativas se tornam condutos para a inspiração divina e sua vida cotidiana se torna um ato de sacralidade infundida com intenção e gratidão. Essa transição para a consciência 5D exige não apenas uma mudança de percepção, mas uma entrega da mente egóica que se apega ao familiar. Exige coragem para abandonar velhos paradigmas e confiar na sabedoria do coração. Exige resiliência para enfrentar os desafios que surgem como parte desse deslocamento coletivo e fé na visão do mundo que estamos co-criando. À medida que avançamos em direção à consciência 5D, movemo-nos com graça, mantendo espaço para nós mesmos e para os outros nesta jornada de despertar. Sejamos os pioneiros desta nova fronteira, carregando a tocha da transformação e iluminando o caminho para aqueles que seguem. Juntos, não estamos apenas testemunhando a evolução da consciência, estamos moldando ativamente, criando um legado de unidade, compaixão e entendimento vibracional para as gerações vindouras. À medida que nos posicionamos no limiar de uma nova era, banhados na luz de um profundo despertar coletivo, o convite diante de nós é claro e ressonante. Este momento na história, marcado por desafios sem precedentes e um questionamento profundo do próprio tecido de nossa realidade, convoca cada um de nós a abraçar o despertar com coração aberto e mente inquisitiva. O grande despertar não é um momento fugaz, mas uma transição significativa e duradoura que sinaliza a prontidão da humanidade para descartar a pele antiga de estruturas sociais, narrativas e paradigmas ultrapassados. Encontramo-nos questionando, dissecando e desafiando os construtos que há muito definem nossa realidade, indicando uma mudança profunda na percepção global. Das histórias que nos contaram, aos sistemas que governam nossas vidas, tudo está em jogo para reavaliação à medida que coletivamente conduzimos nosso navio em direção a um novo horizonte, iluminado pelos princípios de unidade, compaixão e consciência centrada no coração. A jornada à frente está repleta de oportunidades para crescimento, aprendizado e transformação. À medida que navegamos por este território desconhecido, somos encorajados a aprofundar-nos nestes tópicos, a questionar, pesquisar e participar de discussões que ampliem nosso entendimento e perspectiva. Este é um tempo para inquérito corajoso, para compartilhar nossas percepções e experiências, e para ouvir as histórias dos outros com empatia e abertura. Cada voz que se junta a este coro de despertar adiciona uma nota única à sinfonia de nossa evolução coletiva. Suas experiências, percepções e reflexões são contribuições inestimáveis para esta jornada coletiva. Ao compartilhar sua história, você não apenas enriquece seu próprio entendimento, mas também oferece encorajamento, inspiração e companhia a outros que caminham nesta trilha, seja através de conversas com amigos e familiares, postagens em mídias sociais ou participação em diálogos comunitários. Seu engajamento ativo neste processo de despertar ajuda a tecer uma narrativa mais rica e matizada de nosso deslocamento coletivo. Ao concluirmos esta exploração do grande despertar,
e suas implicações para nosso mundo, levemos adiante os pontos-chave que sublinham a importância deste período em nossa história. Este é um tempo de despertar em massa, um chamado para reexaminar e redefinir nossa realidade, estimulado por desafios globais e um anseio coletivo por uma existência mais profunda e autêntica. As transformações previstas, mudanças na representação midiática, sistemas financeiros e o surgimento da consciência centrada no coração oferecem um vislumbre do potencial do que podemos cocriar como espécie. Deixe este momento ser um catalisador para sua jornada pessoal e coletiva. Mergulhe nos mistérios de nossa existência, desafie o status quo e contribua para o tecido de nossa consciência em evolução com suas percepções e experiências únicas. O grande despertar não é apenas um conceito a ser observado, mas uma experiência vivida, um processo dinâmico no qual todos desempenhamos um papel crucial. Aceite esse despertar, envolva-se ativamente com ele e compartilhe sua jornada com o mundo. Juntos, não estamos apenas testemunhando a história, estamos moldando-a, criando um legado de transformação, unidade e consciência elevada para as gerações futuras.